só um tapinha aí pra eu saber quando cortar. Vai, 2, 3 e já. Já Vai, foi? 1, 2, 3 e já. Boa. Oi, Claudinha, oi, Luan. Então, hoje eu tô aqui com o João Guilherme pra gente falar sobre as escolas literárias, um trabalho interdisciplinar. E, né, esse tema que vocês com certeza não viram nenhuma outra pessoa falando, somos 100% inéditos, né, João? E aí, Cláudio, tudo bem? E aí, Luan? Então, eu sou o Júlio Guilherme, estudante do segundo ano do Marista, assim como a Ana. E a gente, como ela acabou de falar, viemos falar das escolas literárias, né, minha mana? Bom, e como a gente já estudou com o Luan e viu essa matéria diversas vezes, a gente temos em torno de 14 escolas literárias, que são basicamente o conjunto de todos os acontecimentos literários a partir da criação da escrita, que surgiu, que veio para o Brasil, né, as primeiras delas, no século XVI. Dentre todas que a gente pode citar, trovadorismo, barroco, romantismo, realismo, naturalismo, arcadismo. Entre elas a gente pode falar o quinhentismo, o simbolismo, o modernismo, pós-modernismo, pré-modernismo, humanismo, e são essas, se eu não me engano. Daí você vai e pergunta dentre essas qual você mais gostou. Ah, sim. Dentre elas, qual que você gostou, Ana? Mais curtiu? Uma que me chamou bastante atenção e que eu gostei bastante, assim, foi o barroco, que surgiu na Itália no século XVI. Mas ela trabalhava bastante. Ela surgiu por conta de tensão entre ideais humanistas e religiosos durante a Contra-Reforma, o período da Contra-Reforma. Então. E ela só chegou no Brasil no final do século XVI, que foi trago pelos jesuítas, e a princípio com o intuito de catequizar os indígenas. O barroco tem uma grande dualidade conflituosa, que trabalha com lados opostos usando muitas figuras de linguagem. Dentre elas temos a antítese, paradoxos, hipérbole e hiperbato. Todos esses são relacionados à retórica e o esteticismo, que transmitir importa mais do que a ideia. Os efeitos do barroco foram globais, passou por todo mundo, sim, sabe? Que influenciou muitas áreas da arte, incluindo música, literatura, artes plásticas e arquitetura. Infelizmente, não teve muita expressividade aqui no Brasil, mas ainda assim a gente pode citar alguns autores, né? O barroco pode ser dividido em duas partes, que é o cultista usa metáfora e tem a linguagem mais complexa. E um autor que eu posso citar nesse tema é o Gregório de Matos, em que escreveu poesias religiosas, poesias líricas e até mesmo poesias eróticas. E o conceptista usava mais os paradoxos. E uma pessoa que eu posso citar é o Padre Antônio Vieira, que ele usava para elaborar seus sermões, em que ele tinha que usar muito a lógica e a retórica para convencer as pessoas. Você sabe me dizer quem foi uma pessoa muito importante pro barroco? Então, a pessoa mais importante no Brasil, pelo menos eu acredito que seja o Aleijadinho, que pegou esse nome por causa da uma deficiência que ele tinha na mão, por causa, se eu não me engano, de lepra ou esclerodermia. Então, ele ficou famoso porque ele fez um conjunto de esculturas chamados os 12 Profetas na igreja de Bom Jesus do Matozinhos. Bom Jesus do Matozinhos. Esse conjunto de obras, na verdade, foi feito entre 1800 e 1805. Boa, João. E além disso, ele também projetou a igreja de São Francisco de Assis. Isso E mesmo. qual mais te interessou e chamou sua atenção dentre essas escolas literárias? Então, Ana, na minha opinião, o que eu achei mais interessante foi o humanismo, que no meu ver simbolizou várias transições, dentre as que eu posso citar a transformação do trovadorismo para o classicismo, do ponto de vista que eles interpretavam o mundo, que era teocentrismo, passou a ser antropocentrismo, ou seja, pararam de ver Deus como o centro do mundo e começaram a pôr o ser humano, o homem, né, no meio de tudo e
representou o início, assim, do racionalismo, que eles começaram a usar a razão, né, para explicar os conceitos que antes eles não entendiam. Eles não colocavam a culpa, tipo, aconteceu tal chuva, foi por causa que Deus criou. Não, eles resolveram procurar o porquê. E essa escola literária, eu posso citar 3 produções literárias que foram, tipo assim, as mais famosas que os escritores escreviam, né? Que é a poesia palaciana, que como o próprio nome já propõe, eram obras escritas dentro dos palácios pelos nobres, por isso o nome palaciano. E o que elas mostravam? Elas contavam sobre o cotidiano deles, né? Os usos e os costumes deles, de como era a vida deles lá. Um autor que eu posso citar é Garcia de Rezende, com a obra que ele escreveu chamada Cancioneiro Geral, publicada em 1516. Outra produção que eu posso citar são as Crônicas Históricas, que tinham o objetivo de relatar a vida dos reis através de documentos históricos. E se destacou bastante o escritor Fernão Lopes, que foi o primeiro escritor humanista de Portugal, um dos primeiros, na verdade. Nomeado o cronista-mor da Torre do Tombo. E, por fim, eu posso citar os textos teatrais, que eram divididos entre autos e farsas. Os autos eram pequenas peças, né, com o tema passagens bíblicas, pequenas peças que eles retratavam passagens bíblicas, né, e as farsas eram um retrato de como é que era o cotidiano da sociedade na época. E um escritor que se destacou bastante no quesito textos teatrais foi o Gil Vicente, que é o pai do teatro português. E escreveu obras como O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Santo Inês. Outra obra brasileira humanista que a gente pode citar, que é bem famosa também, ficou bem conhecida, é O Alto da Compadecida, que foi escrito pelo Ariano Suassuna, é isso o nome dele? Ariano Suassuna. É isso, Suassuna. Que fala a história de 2 amigos nordestinos que eles são, tipo, bem pobres, não tem muito dinheiro, e eles vivem de enganando os outros, saqueando, eles vinham passando a perna. Eles viviam dando golpes nas pessoas, dando golpes. Isso mesmo. Daí falava que cada golpe era um pecado religioso, alguma coisa assim, né? Eles iam juntando os pecadinhos e no final de tudo, eles acabaram... Eles e todo mundo lá, né? No geral, eles se juntaram no tribunal, né? Tipo... e tinha também um cangaceiro Jesus, lá assim. que ficava seguindo eles, falando que eles só iam se salvar com a aparição da Nossa Senhora, alguma coisa assim, né? Que É verdade. só recebendo perdão e tal. E é, obviamente, bem famoso. E o mais interessante, na minha opinião, foi como eles representaram os nordestinos, né? Que é uma coisa bem característica deles. Que é o jeito deles falarem e a maneira que eles se vestem e veem a vida. E no final todo mundo foi pro julgamento divino, né? Que eles foram pro purgatório. Essa palavra que eu tava procurando. Purgatório. E foram julgados lá. Então, Cláudio, aí todo mundo que assistiu a gente, esse foi basicamente o nosso trabalho. E aí a gente não citou todas as escolas literárias, como vocês puderam ver. Foi só A gente citou, a gente só não especificou nada sobre nada. Verdade, a gente não citou. Não, vamos refazer então, porque eu fiquei cara de bosta. A gente não especificou nada sobre elas, a gente citou somente, mas a gente falou sobre as que mais chamou a nossa atenção. Então, tipo... Você falou que ia falar, né? Pode falar. Você pode deixar esse vídeo, ficou legal. Ficou legal essa parte. Porque às vezes tem que ajudar o coleguinha que não tá conseguindo. Aí você manda um beijo, um abraço pra eles, aí eu mando também. Então é isso, Claudinha, é isso. Um beijo e um abraço pra vocês e até a tudo próxima. Tudo de bom pra gente. vocês, até a próxima. Até quando tudo voltar ao normal. Beijo. Beijo. Falou. Pronto.